Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula número 2 aqui do Intensivo de Cultivo de Soja. Pessoal, a aula de hoje está muito especial, assista até o final, fique num ambiente tranquilo aí, sem ninguém te incomodar. Anote os principais pontos, se você não entendeu alguma coisa, é só deixar aqui abaixo nos comentários que a gente vai estar te respondendo, tá? Pode deixar nos comentários aqui mesmo, a gente gosta de ter essa interação com vocês. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre adubação e fertilidade do solo. A gente vai pegar uma análise de solo, a gente vai interpretar os teores ali de nutrientes, se precisa de calagem ou não, quanto que nós vamos utilizar de adubos, vamos escolher qual adubo é melhor utilizar e montar um plano completo de adubação. Por que isso é importante? Os gastos com fertilizantes compõem aí cerca de 40 a 60% do gasto total das lavouras. Ainda mais agora que os adubos subiu bastante de preço, a gente tem que ser cada vez mais racional na sua utilização. E é claro, uma planta bem nutrida, ela vai ter menos ataque de pragas, menos ataque de doenças e, consequentemente, o produtor rural também vai acabar economizando, certo? Só relembrando, o que a gente falou na última aula sobre os potenciais de ganho com uma lavoura de soja. Então, a soja pode ser, sim, uma excelente alternativa para áreas que não estão sendo utilizadas. Os produtores rurais podem ganhar um bom dinheiro plantando soja também, desde que sigam os procedimentos corretos e os procedimentos que deem melhor resultado, né? Também a gente falou sobre a importância da condução de lavoura, sobre o pré-planejamento, fazer uma análise de solo, uma boa recomendação de adubação, a condução da lavoura, né? Utilizar as coisas certas no momento certo para dar o melhor resultado possível, e também falamos sobre exemplos de situações aí em lavouras de soja. Você que não assistiu a última aula, assista, porque não vai ficar disponível por muito tempo. O que a gente vai falar na aula de hoje? Sobre como fazer uma recomendação de adubação de maneira simples e prática, economizando dinheiro e conseguindo a máxima produtividade possível. A gente vai ajustar efetivamente a adubação para que o produtor rural não desperdice dinheiro conseguindo a máxima produção. Beleza? Vamos lá, me acompanha até o final da aula de hoje. Pessoal, e aqui na nossa consultoria a gente trabalha bastante com a melhoria de fertilidade do solo. Aquele caso que eu falei, para gastar menos com fertilizantes, ser mais assertivo e ter menos problemas com pragas e doenças. Essa melhoria da fertilidade do solo começa com o quê? Com a análise de solo. Eu não tenho como saber se um solo está bom, se está ácido, como é que ele está, se tem muito alumínio, se tem pouco cálcio, sem uma análise de solo. Então, primeiro de tudo, eu faço análise de solo. Depois eu vou trabalhar com 3 pilares. A correção, e aí a correção de nutrientes, as várias estratégias, né? Fósforo, potássio e outros micronutrientes, enxofre. E também a correção de pH e de saturação por bases, né? Esse é o pilar correção. Se eu não tiver uma boa correção de solo, não adianta eu adubar bem e não adianta eu conservar, né? Então eu devo começar por uma boa correção, depois eu vou partir para uma boa adubação, escolher os produtos corretos, aqueles que têm uma boa concentração de nutrientes, né? Uma boa solubilidade também, e utilizar no momento correto e depois conservar. Porque o que eu quero? Aumentando a fertilidade do solo, diminuir os gastos com fertilizantes. E eu faço isso através da conservação dessa fertilidade. Existem várias técnicas. Plantio direto, eu posso estar fazendo, curva de nível, enfim, a conservação ali parte também de uma adubação verde. Tudo isso ajuda a conservar o meu solo fértil, né? Eu não quero deixar ele fértil, mas daí ao longo dos próximos anos essa fertilidade ir caindo. Tudo isso eu construo uma boa fertilidade. E é isso que eu vou passar para vocês também na aula de hoje. Pessoal, prestem atenção nesse gráfico aqui. Ele pode parecer um pouco complicado, mas na verdade ele não é. Aqui do lado eu tenho o rendimento relativo de uma cultura em percentual, que vai do 0 ao 100. Vamos imaginar aqui da soja. 0 seria uma produção baixíssima, nada de produção, e 100% seria o máximo potencial genético daquela cultivar. 5 toneladas por hectare, 5 toneladas e meia por hectare, enfim, 100% do rendimento relativo. Aqui abaixo eu tenho teor de nutriente no solo. Pode ser o fósforo, pode ser potássio, pode ser micronutrientes, mas principalmente os macronutrientes, fósforo e potássio, para o caso da soja.
Se eu tiver esses nutrientes em níveis muito baixo, médio, o que eu vou ter? Uma limitação da produtividade pela falta daquele nutriente. Então eu não vou conseguir produzir mais porque aquele nutriente está faltando no meu solo, né? A partir do teor crítico aqui, eu tenho uma faixa, eu entro na faixa de suficiência. Quer dizer que eu chego próximo ao máximo rendimento relativo com aquele nutriente. E aí o que é comum? O que a gente falou na aula anterior? Eu tinha um fósforo muito baixo, né? Vocês se lembram daquela análise de solo? Um fósforo muito baixo e um potássio muito alto. E o produtor rural, ele ia pegar um adubo formulado que tinha a mesma concentração de fósforo e de potássio. O que ia acontecer no caso dele? O potássio aqui ele ia jogar mais do que o necessário, então não ia aumentar o rendimento relativo pela adição a mais de potássio. E o fósforo ele ia colocar, provavelmente ia chegar aqui no baixo ou no médio, né? Não sei. E ele ia ter uma limitação de produtividade pelo fósforo que estava baixo, né? Então por isso que a gente faz uma adubação equilibrada, para colocar os teores, para colocar o nível dos nutrientes em uma condição adequada para a gente conseguir alcançar aquela produtividade, como vocês viram lá do SESB, que a média dos produtores era de 109 sacos por hectare. Tá? Então é por isso que a gente tem que fazer uma adubação equilibrada e analisar esses dados. E vocês vão ver que é super simples. Aqui nós temos uma análise de solo, certo? Tem vários elementos, vários parâmetros aqui. É um solo de 42% de argila. É um solo que tem um pH de 5,94. Aqui para a soja eu olho principalmente o quê? Eu olho o teor de argila, eu olho o pH, se está muito ácido. A saturação por bases também é importante eu dar uma olhada, mas principalmente teores de fósforo e de potássio. Se tiver muito baixo teor de fósforo e teor de potássio, eu não vou conseguir produzir bem. Vai limitar a minha produtividade. Matéria orgânica também, matéria orgânica legal, aqui 2,7%. E aí, a partir desses dados, eu vejo se precisa do quê? Primeiro de tudo, correção de acidez. Vocês viram o primeiro pilar? Então, eu sempre vou recomendar calcário para áreas de soja toda vez que a minha saturação por bases estiver menor do que 50%. Vamos ver se nesse solo está menor do que 50%? Então aqui ó, tenho saturação por bases. Em algumas análises de solo vai aparecer também como V%. V% significa saturação. Aqui apareceu em percentual de saturação da CTC de bases. Deu 77%. Então 77% eu não preciso aplicar calcário. Porque também teor de alumínio, vamos ver o alumínio como é que tá. O alumínio está zerado, a saturação por alumínio também está zerada. Então eu não preciso, nesse caso, estar aplicando aqui calcário. E os teores de cálcio e magnésio estão ideais, né? Então não preciso de calcário. Se eu tivesse uma saturação por base menor do que 50%, tá? Por exemplo, 30%, 20%, a gente pega diariamente solos assim, aí nós precisamos fazer essa correção para eliminar o alumínio tóxico, elevar os teores de cálcio e de magnésio e colocar esse solo em um pH adequado, para depois fazer uma boa adubação. A gessagem, Jonathan, eu devo fazer gessagem nessa área? Bom, para recomendar gesso, só com análise de 20 a 40. Com análise de 0 a 20, eu recomendo adubação e eu recomendo também a calagem. Porque 0 a 20 é chamado a camada arável do solo, tá? A camada arável do solo. Não necessita fazer fosfatagem, porque existia um tempo atrás alguns colegas engenheiros agrônomos que recomendavam fazer fosfatagem, que seria a correção do nutriente fósforo através da adição de um adubo fosfatado em cobertura. Então pegava lá um super triplo, um super simples e jogava em cobertura para elevar os níveis de fósforo. Só que como está bastante caro o fósforo, né, o adubo fosfatado, a gente corrige através da adubação contínua dessa minha área. Então se eu pegar ela todos os anos e monitorando a fertilidade, vocês vão ver que o nível de fósforo vai se elevando também, tá? Então, a correção de nutrientes pode ser ao longo dos anos, não precisa ser necessariamente toda ela em um ano só, tá? E como que a gente vai fazer uma recomendação de adubação, então, para soja? Principalmente com os manuais aqui
de adubação. Tem manual do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, tem do Paraná, tem de Minas Gerais, tem de São Paulo. Alguns são mais desatualizados e alguns são mais atualizados. Por exemplo, do Paraná e de Santa Catarina, aqui Rio Grande do Sul também, são os mais atualizados aí, 2018, 2016. Dão bons dados, mas eu não devo me basear só neles ou pegar só as tabelinhas aqui e achar que está tudo resolvido. Tem várias situações que eu posso adaptar uma adubação um pouco diferenciada também. E vocês vão ver isso, ou talvez utilizar uma adubação orgânica como uma cama de frango para economizar, mas sempre levando em consideração a parte técnica. E aí nós temos aqui o que? As tabelas de interpretação dos teores de fósforo e de potássio. De fósforo, vamos começar por aqui. Ele me divide segundo a classe de solo. Classe de solo é dividida segundo o teor de argila. Se lembra que na minha análise eu tinha 42% de argila? Então fica aqui como um solo classe 2, aquele que tem entre 60% e 41% de argila, né? Na análise tinha 8,4 miligramas por decímetro cúbico de fósforo. Vai ficar aqui entre 8,1 e 12. Só que se eu seguisse só a tabelinha cegamente, eu iria dizer que o fósforo está médio. Só que eu sei que o extrator utilizado é Mellish. O Mellish tem uma tendência a colocar mais fósforo do que realmente está disponível para as plantas, porque é um extrator forte. Eu não vou entrar em detalhes para vocês aqui sobre extratores, né? É um assunto um pouco mais complexo. Mas eu poderia tranquilamente colocar aqui, eu vou considerar um fósforo baixo, porque eu sei dessa característica do extrator e como está 8,4 aqui, eu já coloco fósforo como baixo, certo? Então o fósforo está na tabela médio, mas eu sei que está baixo. E o potássio? O potássio é classificado segundo a CTC, a pH 7 do solo. Na análise, eu tenho uma CTC de 20. Então vai ficar aqui entre 15,1 e 30. Eu tenho 146 miligramas de potássio, vai ficar aqui entre 121 e 240. Então um potássio alto. Essa condição, um fósforo baixo e um potássio alto. Agora, tá, Jonathan, mas quanto que eu vou colocar de adubo? Nós temos a tabelinha bem interessante, né? Uma tabelinha resumida, que é a quantidade de fósforo e de potássio que eu vou precisar adicionar com base na interpretação dos teores desses dois elementos, beleza? Para produzir 5 toneladas por hectare. Produzir 5 toneladas por hectare. Ah, Jonathan, será que eu consigo produzir? Aí eu vou ter que definir especificamente para o meu caso, se eu consigo, com base na cultivar utilizada. A gente sabe que hoje tem cultivares muito melhores do que outras. Eu não posso falar aqui abertamente para vocês, porque o pessoal pode dizer que eu tenho contrato comercial, etc. Mas a gente sabe que tem cultivares melhores do que outras. O histórico da área, eu nunca plantei, era uma pastagem degradada, tem níveis de fósforo e de potássio muito baixos, então eu já vou definir para uma expectativa menor, certo? A média da produção da região, se eu consigo produzir bem aqui na minha região. A soja geralmente se consegue produzir bem praticamente no Brasil inteiro, com bom manejo, né? Com uma boa cultivar também. Nesse nosso caso aqui, para essa área, é completamente possível produzir 5 toneladas por hectare. Com o meu nível de fósforo baixo, vai ser necessário 120 kg de P2O5 por hectare, tá? Se tivesse muito baixo, seria inviável. Mesma coisa acontece com o potássio. Agora, o potássio, na análise, ele está alto. A gente viu lá que ele está alto. Então, vai ser necessário 120 kg por hectare de P2O5 e 80 kg por hectare de K2O para produzir 5 toneladas por hectare de soja. Agora, a gente vai escolher quais que são os adubos. Qual adubo eu utilizo, Jonathan? Existem várias opções aí no mercado. Às vezes, na minha região, não tem uma ampla variedade, mas eu consigo adaptar segundo o que tem. Eu posso utilizar tanto os adubos simples, né? Super triplo, super simples, como fontes fosfatadas, um cloreto de potássio, por exemplo, como fonte potássica, e posso utilizar também os adubos formulados. Listei aqui alguns que são mais comuns para a cultura da soja. É o caso do 430-10, 223-23, né? Do 418-8, do 020-15, também do 020-18. Como é que eu escolho, por exemplo, um melhor formulado, aquele que mais se adeque à minha realidade?
Eu vou no olho. Tem gente que ensina uma continha de relação e tal, fazer uma conta com cada formulado. Depois que você pega experiência com recomendação de adubação, você bate o olho, você já mais ou menos sabe aquele que mais vai se adequar. Por exemplo, 4, 30, 10. Tem 3 vezes mais fósforo do que potássio. É o caso aqui? Não, corta. 2, 23, 23. Mesma coisa de fósforo e de potássio. Corta. 4, 18, 8. Né? Ele tem mais do que o dobro de fósforo do que o potássio. É o caso aqui? Não. Corta também e é um adubo de baixa concentração. O 0,2015 e o 0,2018. 2 interessantes. O 0,2018 está muito próximo à quantidade de potássio e de fósforo. Então vamos fazer aqui 2 opções. Primeiro com adubo formulado e depois com adubo simples, para ver como é que vai ficar. Vamos fazer com o 0,2015 aqui. Né? Qual que vai ser a necessidade? Muito simples. Tem o adubo formulado 0,2015, que tem 0% de nitrogênio, 20% de P2O5 e 15% de K2O. Eu vejo qual que é a minha necessidade de fósforo, 120 kg por hectare, divido pela concentração, aí também você consegue adaptar facilmente segundo a sua realidade, vai dar 600 kg por hectare do 0,2015 para me suprir essa necessidade de fósforo. 600 kg por hectare vezes 0,15 ainda vai me fornecer 90 kg por hectare de K2O. Eu vou estar colocando 10 kg a mais de K2O do que está me pedindo. Poderia utilizar essa opção? Poderia também, dependendo do caso, do custo-benefício. Mas também a gente poderia estar utilizando adubos simples. Fizemos uma opção com super triplo, que tem 40% de P2O5, e com cloreto de potássio, que tem 60% de K2O. Aquela mesma lógica. Quanto que eu tenho de fósforo necessário fornecer, divido pela concentração. Então, de super triplo, vai ser necessário 300 kg por hectare. De potássio K2O, vai ser necessário 134 kg por hectare. Então, veja, com o formulado 0,2015, eu preciso adicionar 600 kg. Com 2 adubos simples, eu vou precisar adicionar 434 kg. Então, eu vou colocar menos. Claro que eu tenho que fazer a conta de qual que é o preço desses adubos, ver se existe possibilidade ou não de fazer essa troca. Mas é interessante. Existe uma limitação com relação à dosagem de cloreto. Eu não posso aplicar mais do que 100 kg por hectare de cloreto, que pode ocasionar um problema de salinidade. Então a estratégia é parcelamento em 2 aplicações. Pode ser tanto antes do plantio, a aplicação de uma parte da dose em cobertura e outra parte da dose misturado no adubo ali da semeadura, no momento que eu vou plantar. Também pode ser uma parte no momento da semeadura e outra parte em cobertura que já está plantado, tá? Mas é muito comum ser utilizado a aplicação de cloreto antes de plantar a cultura da soja, principalmente quando eu tenho essa situação de mais do que 100 kg por hectare recomendado. Então nós temos essas 2 realidades aqui. Posso utilizar adubos simples e posso também utilizar adubos formulados. É possível produzir bem nessa área sem calagem, porque a gente viu que tem uma boa saturação por bases, tem bons níveis de cálcio e de magnésio, não tem nada de alumínio. Então eu não preciso fazer calagem e vai produzir muito bem. Se a opção aqui for utilizar adubos simples no momento do plantio, deve ser colocado no momento do plantio na linha de semeadura, tá? O fósforo é na linha, não posso aplicar fósforo em cobertura para soja. 300 kg por hectare de superfosfato triplo e em cobertura 134 kg de cloreto de potássio parcelado. Nessas opções que eu dei para vocês, tanto antes como depois de plantar. Se a opção for adubo formulado, o 0,2015, né, que a gente fez as contas, seriam de 600 kg por hectare para a produção dessas 5 toneladas. Também é muito interessante fazer a inoculação. A inoculação existem inoculantes líquidos e também turfosos, né, que são os sólidos, que eu vou envolver a minha semente com bactérias fixadoras de nitrogênio. Só para quem não conhece, essas bolinhas aqui, né, quando eu arranco uma planta de soja, eu posso observar essas bolinhas. O que é isso? Geralmente são bactérias Bradyrhizobio fixando nitrogênio. Pode ser também nematóide, mas o aspecto é diferente. As bolinhas de fixação, aqui os nódulos de fixação,
eles são destacáveis, né? É fácil tirar eles da raiz. E quando eu abro eles no meio, eu pego aqui e abro eles no meio, ele pode estar avermelhado, né? Tá com uma coloração vermelha ou rosada também, que aquilo significa que as bactérias estão ativas e estão fixando nitrogênio. Elas pegam o N2 que está na atmosfera e transformam em formas assimiláveis pelas plantas. Jonathan, eu tenho que fazer todos os anos a inoculação? Bom, geralmente se faz todos os anos porque tem um incremento de produtividade. Agora, se eu tenho uma área que em anos anteriores já foi feita inoculação e eu tenha bons níveis de matéria orgânica, faça um plantio direto, eu vou ter uma inoculação, digamos assim, natural pela característica daquele solo. É pela característica do solo. Agora, se é uma área de abertura, é fundamental que eu faça essa inoculação. E quando que ela deve ser feita? No máximo 24 horas antes de plantar. Já se tem equipamentos próprios para fazer a inoculação na linha. Então, coloca a semente e coloca ali o inoculante líquido na linha de semeadura, tá? Não posso fazer muito antes porque são bactérias, né? Elas podem ali perder a sua eficiência com produtos químicos, com a temperatura, enfim, e não funcionar. Por isso que a gente coloca o seguinte, existem vários produtos, vários inoculantes registrados para a cultura da soja. Então, se você for numa cooperativa, numa agropecuária e pedir um inoculante, eles vão ter esse inoculante, tá? Eles vão ter. E você vai ter que fazer a inoculação segundo a indicação do fabricante, né, de tanto lá por quilo de semente, a quantidade do inoculante por quilos de semente, no máximo 24 horas antes. Beleza, pessoal? Tem muita gente que me fala, Jonathan, eu tenho aqui, eu não fiz inoculação, mas eu produzo bem soja, é possível? Sim, é possível. Por essa questão, né, da biologia do solo. Essas bactérias, elas vão se reproduzir ali no solo desde que sejam dadas as condições para elas. Beleza? Algumas outras indicações aqui você consegue fazer a adaptação segundo a sua realidade. A gente viu na aula de hoje, pegou a análise de solo, interpretou os teores de fósforo e de potássio, viu se era necessário uma calagem ou não e aí fez a recomendação de adubação. É muito simples, você consegue também fazer essas adaptações. E é claro, pessoal, fazer a regulagem da semeadora antes de você começar a plantar. Então, eu vi aqui que preciso de 600 quilos ou de 500 quilos de um adubo. Eu tenho que verificar antes de começar o plantio se está caindo 500 ou se está caindo 600, ou seja lá a quantidade que eu calculei por hectare, para não jogar dinheiro fora. É fundamental que eu faça isso. Não adianta nada eu fazer todos os cálculos, fazer uma boa análise de solo, se no final lá, no momento da disponibilização, eu estou me equivocando, eu estou jogando a mais do que o necessário, né? Eu estou desperdiçando fertilizante que é caro. Pessoal, na próxima aula a gente vai falar sobre o ciclo da cultura da soja, a gente vai falar quanto que vale um bom manejo em números, também vamos falar sobre aplicação de produtos. Faço 2 aplicações de inseticida, 2 de fungicida, como é que eu faço? A gente vai falar na próxima aula e também nós vamos dar todas as informações da próxima turma do nosso curso profissional em cultivo de soja, que é um curso completo sobre a cultura, que a gente tem uma comunidade de produtores rurais e também de profissionais em cultivo de soja, né? E a gente vai dar todas as informações para vocês também na aula de amanhã, a condição única e especial só para quem está participando aqui do nosso intensivo. Beleza, pessoal? E lembrando, se tu tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aqui abaixo que a gente vai estar te respondendo. Um forte abraço, até a nossa próxima aula e tchau, tchau!